Glória a Deus. Graça e paz. Bom dia. Amém. Tome seu lugar, esteja à vontade. Eu estava entre dois assuntos. E aí até meu amigo falou assim: você está compenetrado, né? E é porque eu estava tentando discernir no Espírito aquilo que eu deveria ministrar essa manhã. Abra comigo Mateus capítulo 16. Versículo 16. Pode ser versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13. Amém? Diz assim: E Simão Pedro respondendo, vamos lá. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens que eu sou? O Filho do Homem sou? E eles disseram: alguns dizem que és João o Batista, outros Elias, outros Jeremias e outro um dos profetas. E disse-lhe eles: mas quem vós dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não te revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra ou essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto tu desligares na terra também será desligado no céu. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas na mão dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa para mim, uma pedra de tropeço, porque não tens discernimento das coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se algum de vocês quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. Até aqui. Curve sua cabeça. Pai de graça, nos dê habilidade no Espírito para desenvolver esse tema. Humanamente, racionalmente, nós não temos condições de compartilhar a profundidade que existe nessa palavra, mas debaixo da unção do Teu Espírito, nós conseguimos traduzir as Tuas realidades espirituais. Portanto, coloca no nosso coração a unção correta, na nossa boca as palavras certas, e como flechas certeiras, que elas alcancem corações necessitados dessa palavra. Essa é uma palavra, Senhor, contextualizada para esse tempo. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Espírito está dizendo à igreja, e portanto estamos aqui para aprender de Ti. A nossa mente agora está sendo levada para a compreensão das Tuas realidades, em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, Mateus capítulo 16, versículo 16, eu não vou esconder para vocês, que para mim é a revelação da minha vida. Fala muito sobre identidade, e nesse texto eu descobri muitas realidades acerca de Cristo e acerca de mim, que ajudaram a construir quem eu sou hoje. Mas esse texto é tão rico
se nós tivéssemos que fazer talvez um estudo por meses, em cima dele nós teríamos muita munição, porque ele é um texto que ele carrega muitas e muitas revelações. Agora tem uma coisa interessante aqui fala sobre um homem que teve uma revelação de quem Jesus era. Agora olha aqui para mim, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí eles disseram muitas coisas. Eles disseram, uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és João o Batista, muitos dizem que tu és um dos profetas. Ou seja, a multidão tinha muitas ideias acerca de quem Cristo era, mas somente quando ele chega perto dos discípulos, próximos daqueles que recostavam a cabeça no seu peito, que ouviam a batida do seu coração, que dormiam com ele, acordavam com ele, oravam com ele, caminhavam com ele, é que justamente ele tem uma resposta evidentemente clara de quem ele era. E aí ele pergunta para os discípulos: e vocês? Vocês que caminham comigo, vocês que têm intimidade comigo, vocês que andam do meu lado, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, sempre temperamental, afoito, ansioso, ele sai na frente e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz: olha, não foi carne nem sangue quem te revelou, ou seja, isso não é nenhuma informação de um ser humano, mas foi o meu Pai que está nos céus, Ele é que te trouxe essa revelação. Imagine que Pedro agora vê dentro de Jesus, o Nazareno, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, ali dentro encapsulado, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o Machia, aquele que mudaria a história e o curso de toda a humanidade. Imagine isso, ele vê de diante dele além daquilo que humanamente as pessoas viam. Ele percebeu a divindade de Jesus. E eu acho isso maravilhoso, porque aqui a Bíblia divide a igreja em dois hemisférios, em dois paradoxos. A Bíblia fala de uma multidão que segue a Jesus de longe, interessada nos milagres, prodígios, maravilhas, porque ele era reconhecido inclusive como um agitador, porque ele fazia movimentos por onde ele passava, tanto com as palavras que ele liberava em termos de parábolas, quanto com os sinais que o perseguiam. Mas agora também tem a opinião dos discípulos, que caminham perto dele e que sabem efetivamente quem ele é. E aí nós temos uma decisão como igreja: ou nós vamos ser parte dessa grande multidão que não faz ideia alguma de quem Jesus é, embora saibamos quem ele é de longe. Agora nós podemos fazer parte de um outro contingente de pessoas que vão ter uma revelação de quem Cristo é. E a descoberta da nossa essência, a descoberta da nossa verdadeira identidade, a descoberta dos nossos propósitos de vida, a descoberta do nosso destino profético depende diretamente da revelação de Cristo nas nossas vidas. Quanto mais você mergulhar profundamente na revelação de quem Jesus é, mais latente, mais aparente essa identidade no Espírito vai ser revelada para você. Eu sempre digo para as comunidades de fé que eu passo, que quando se existe algum tipo de estratégia para novos convertidos, pessoas que recentemente vêm a Cristo, não é? Nós temos uma apostila para ensinar os fundamentos da fé, os rudimentos do Evangelho, mas nós deveríamos ter uma lição chamada a centralidade de Jesus, Jesus como o centro da vida, para que as pessoas primeiramente aprendessem a conhecer a Cristo, porque conhecer a Cristo está diretamente ligado a se conhecer. Por que os cristãos não sabem de onde vieram, não têm a mínima ideia da sua origem, não sabem por que estão dentro da igreja? Porque não tem senso de propósito, não tem clareza do destino profético, e não sabem nem para onde estão indo. Não digo nem escatologicamente, digo em relação à movimentação do Senhor na terra. Então as pessoas estão perdidas, mas porque lhes falta a revelação do Cristo.
Quanto mais profundamente você conhecer Jesus, maior vai ser a revelação de quem você é, porque você está nele. A partir do momento que você nasce de novo da água e do Espírito, você sai de um corpo individual e você acessa um lugar no Espírito e entra num corpo coletivo. Agora você já não tem mais uma identidade particular, pessoal, individualizada. Agora você entra numa identidade que é coletiva, que é plural, chamada o corpo de Cristo. Você já não trabalha mais sozinho, você já não se movimenta mais sozinho, você não funciona mais sozinho, porque o seu propósito está diretamente ligado àquilo que o corpo de Cristo veio fazer na terra, ou seja, salvar pessoas. Então você entra num propósito macro, muito maior do que aquele que você desenhou. Então tudo que vai acontecer na sua vida está diretamente ligado a isso. Mas que interessante, Pedro ele tem uma revelação fabulosa de quem Jesus é. Ele tem uma revelação tremenda de quem Jesus é. Eu gosto sempre de fazer a comparação sobre os 4 tempos. Num dia desses nós ministramos numa comunidade de fé aqui em Brasília, e eu expliquei um pouco disso. O primeiro tempo que nós conhecemos é o tempo Cronos, o tempo cronológico, o tempo das nossas agendas, das nossas rotinas, dos nossos calendários, onde nós nos agendamos, tudo aquilo que é material, palpável, visível, o nosso dia a dia, as nossas correrias, a nossa rotina, e muitas vezes nós estamos tão presos nisso, que nós não conseguimos nos sintonizar no reino do Espírito, a saber o que o Senhor deseja conosco. Mas existe um outro tempo chamado Kairos, que é o tempo da visitação de Deus. Muitas pessoas já ministraram sobre o Kairos de Deus, e o Kairos de Deus é um tempo maravilhoso para a sua vida. Você tem revelação da palavra, o som das canções falam ao seu coração, você é ministrado poderosamente pelo Espírito Santo, parece que as palavras da Bíblia saltam diante dos seus olhos, você acaba, andando na rua e chorando, porque tudo começa a comunicar Deus com você. As pessoas que oram por você, oram de forma certeira, tocando em coisas no seu coração que você precisa ouvir da parte de Deus. Os profetas que põem a mão na sua cabeça, só faltam dar RG e CPF. É um tempo que Deus está preparando para você, é o tempo Kairos. Só que muita gente fica presa no Kairos. Muita gente acha que o Kairos é um lugar para se morar. É como se fosse o Monte Tabor, no momento da transfiguração de Cristo, onde Moisés e Elias, eles também desceram do céu numa nuvem, e os discípulos disseram: façamos aqui uma tenda para Elias, outra para Moisés e outra para Cristo, e vamos ficar por aqui, porque a gente quer morar nesse ambiente de glória. Só que antes, Jesus já havia dito que era necessário descer o monte, porque lá embaixo existiam leprosos para serem curados, endemoniados para serem libertos, surdos para ouvirem, cegos para verem, pessoas para receberem o evangelho do reino. Ou seja, o trabalho estava inacabado. Então não dá para ficar vivendo de Kairos, porque o Kairos é uma placa de sinalização na sua vida que aponta o propósito de Deus. Se um dia você viveu essa experiência magna de vida no Espírito, são momentos como ondas que acontecem na sua linha do tempo. Isso existiu justamente para te apontar para um caminho chamado o propósito do reino para a sua vida. Então não dá para viver ali. Mas existe um lugar chamado Aion, e esse lugar chamado Aion é o trono de Deus. É onde você descobre a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade. Sabe, queridos, Apocalipse capítulo 2, versículo 17 diz que há uma pedra branca na eternidade com um novo nome que nunca foi pronunciado antes, e que quem conhece é só quem o recebeu. Ou seja, você tem uma verdadeira identidade descrita na eternidade a seu respeito. Ou seja, antes da fundação de todas as coisas, você já havia sido eleito no coração de Deus. É a palavra de Deus a Jeremias: antes que tu estivesse no ventre da tua mãe, eu já havia te estabelecido como profeta sobre as nações. Ou seja, a sua identidade, ela começa a ficar clara. Você sabe para que você nasceu, qual é a finalidade de você estar aqui, e por que você vivenciou determinadas coisas na sua trajetória. E por último, você entra num lugar chamado Olã.
O olhar de Deus é a eternidade, é a linha do tempo. Você começa a perceber que os seus 80, 90 anos de vida aqui nessa terra são apenas uma centelha de tempo, mas que se você usar isso para o cumprimento do propósito de Deus para a sua vida, você vai fazer história e vai contribuir com algo muito maior do que você pode pensar. Às vezes a gente pensa que a vida é somente casar, ter filhos, construir uma casa, comprar um carro e nos aposentar e depois então curtir a vida. Não, a vida é muito mais do que isso. Existe um comprometimento maior que é com a eternidade. Cristo está descrito na Bíblia de capa a capa. É como se o sangue de Cristo fosse costurando as páginas da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E em todas essas situações você está incluído. Porque quando Deus pensou a igreja, Deus pensou cada um de nós. Você sabe de uma coisa? Quando Deus pensou Abraão, quando Deus pensou as sementes de Abraão, pensou em mim e em você. Um dia desses o Arthur estava tomando banho, e ele estava naquela época da descoberta do próprio corpo. E aí tomando banho, ele olha para as partes íntimas dele, começa a apertar e diz assim: ô papai, o que são essas bolinhas? E aí eu pensei, o que eu vou responder para esse menino? Eu disse: são as suas sementes. Aí ele falou assim: semente? Eu tenho semente nas minhas bolinhas, mas semente de quê? Eu disse: são os teus filhos. Aí ele parou, e aquele silêncio ensurdecedor que você teme, qual vai ser a próxima pergunta que vai vir depois daquela? E aí ele disse assim: então quer dizer que eu estava no seu saco? Aí eu falei assim: filho, você estava no meu saco. Aí ele falou assim: eu estou com um pouco de nojo. Aí eu falei assim: mas por que você está com nojo? De imaginar que você saiu do saco do meu avô. Porque quando Deus te vê hoje, Deus não te vê hoje, Deus te vê amanhã. Amém? Repita assim comigo: quando Deus me vê hoje, Deus não me vê agora, Deus me vê amanhã. Então Deus já te olha em relação às futuras gerações, sejam filhos biológicos ou filhos espirituais, as pessoas que vão proceder das suas entranhas espirituais, que vão ser geradas pelo seu coração, como Paulo diz: eu vos gerei, elas já estão contabilizadas. Então são pessoas que vão nascer de novo do seu ventre espiritual. Então você precisa compreender isso como igreja. Então imagine só que Pedro, quando ele olha para Jesus, ele tem uma revelação fantástica de quem Jesus é. Ele atravessa o Cronos, ele atravessa o Kairos, ele atravessa o Aion, ele atravessa o Olã, e ele entra num lugar chamado a eternidade, onde o próprio Pai sopra no ouvido dele: ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, a ele ouvi. Ele vai mudar a história da humanidade, ele é o Messias, ele é o Machia. Vocês não estão o seguindo puramente por um partido político, porque vocês não estão esperando um rei que vai governar. Não, você precisa entender que ele é o Salvador da humanidade. E Pedro entende isso no coração. E sabe o que me chama a atenção? Que como é que nós conseguimos andar em dimensões tão altas no espírito e às vezes em dimensões tão baixas na alma? Nós somos leões espirituais no culto de domingo, quando o pastor prega de maneira fervorosa e aquilo turbina a nossa alma, mas na segunda-feira, quando o primeiro problema bate à nossa porta, nós nos tornamos gatinhos emocionais, porque nós não conseguimos ter equilíbrio, nós não conseguimos levar uma vida no espírito que seja constante. E foi o que aconteceu com Pedro. A partir do momento que ele teve essa revelação, olha só, gente, essa revelação foi específica para a vida de Pedro. Pedro, quando olha para Jesus e ele recebe essa revelação, no mesmo momento, Jesus olha para ele e diz: e tu és Pedro, ou seja, tu és uma lasca de pedra, e sobre esse fundamento eu edificarei a minha igreja. Ou seja, agora eu posso usar você porque você é parte de mim. Se Cristo é a rocha viva e Pedro é uma lasca de pedra, Jesus está dizendo: você tem o meu DNA, você tem parte comigo, você é construído da mesma partícula espiritual que eu sou. E então agora, Pedro, eu posso te usar como uma base para edificar sobre você.
E ele começa a ministrar o coração de Pedro, dizendo: e Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ou seja, ele está dizendo: Pedro, eu estou te dando autoridade espiritual, eu estou aumentando o seu território de atuação, eu estou aumentando a sua jurisdição espiritual, eu estou cravando seus pés em dimensões espirituais mais altas, eu estou trazendo você para um lugar de revelação diferenciado. Eu estou contando com você agora para ser aquele apóstolo que vai fincar as primeiras estacas da igreja primitiva. Você vai me ajudar a pregar para uma grande multidão e começar uma obra diferenciada. Eu agora conto com você. E mais do que isso, ele diz assim: Pedro, eu te dou as chaves para que você ligue nos céus e ligue na terra, a chave do reino. Ele dá para Pedro a capacidade de ligar na terra e ligar no céu, e desligar na terra e desligar no céu. Você sabe o que é isso? Isso é propósito. Ou seja, ele ia ter à disposição todos os recursos necessários para o cumprimento da vontade de Deus. Ele se tornou um dispenseiro de Deus. Repita assim comigo: dispenseiro. Dispenseiro, meu irmão, é aquele mordomo que tem a chave da dispensa. E tudo que precisa na casa, ele sabe ir até esse local, abrir essa porta e tirar exatamente o que precisa para o suprimento, para os recursos. Então imagine que agora Pedro está sendo colocado numa posição de comando, numa autarquia de comando, naquilo que Jesus chama de o reino dos céus. Só que ao mesmo tempo que Pedro está aqui em cima, Pedro ainda é bitolado e pensa humanamente segundo algumas coisas. E aí a Bíblia começa a dizer o seguinte: então, lá no versículo 20, acompanhe comigo. Ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem o que ele era Jesus o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então imagina só, muitas vezes nós ficamos na oscilação entre a alma e o espírito. Sabe como é que começa esse discurso entre Jesus e Pedro? Olha só que interessante, ele chama primeiramente Pedro de Simão Pedro. Sabe o que isso significa? Que Pedro é um pouco água, um pouco vinho. Ele pouco água, um pouco azeite. Às vezes nós estamos assim, com um pé no céu e um pé na terra. Nós somos um pouco espirituais e um pouco carnais. Imagine só a dimensão disso, meu irmão. Ele era Simão Pedro. Ele tinha um novo nome, que era o nome que Deus havia dado a ele através de Jesus, que era Pedro, que era pedra. Mas ele também se chamava Simão, o seu nome de batismo. Logo em seguida, ele diz: disseste bem, Simão Bar Jonas. E depois ele continua dizendo, ele fala Pedro. Ou seja, Jesus mostra aqui uma evolução, ou uma migração, ou um transicionamento de uma vida carnal e almática para um padrão espiritual. Quantos estão me acompanhando nisso? Só que quando Jesus diz o seguinte, que ele vai ser morto e vai padecer na mão de muitos, a alma de Pedro, a carne de Pedro, já joga fora toda a revelação que Pedro tinha recebido. Porque existe uma distância entre a revelação e a ação. Muitas vezes nós andamos em lugares proféticos, nós andamos em lugares espirituais, nós somos cheios do Espírito Santo, nós profetizamos, falamos em novas línguas, caímos no chão na unção, nós temos contato com o sobrenatural, temos sonhos reveladores, a palavra de Deus salta diante dos nossos olhos e a gente recebe revelação. Oh meu Deus, nós estamos vivendo uma vida no Espírito, a coisa é linda, nós fomos ungidos ao ministério, nós temos um chamado e uma vocação para a eclésia, para a Basileia, para o corpo de Cristo. Imagina o quanto espiritual isso é. Mas tem hora que nós não conseguimos manter proximidade, há um distanciamento entre a nossa revelação e a ação, e nós precisamos nos manter como alguém que faz parte de Cristo. Repita assim comigo: eu preciso me manter
como alguém que faz parte de Cristo. Puxa, se Jesus é a rocha e eu sou uma pedra viva, eu faço parte disso, eu sou integrante disso, eu estou ligado a isso, eu não estou desvinculado. Então eu preciso entender que eu não sou, na verdade, um ser físico tendo uma experiência espiritual. Não, eu sou um ser espiritual tendo uma experiência física, porque eu nasci primeiramente em Deus. Quantos me entendem nisso? Você é um ser espiritual. Deus desenvolveu 4 reinos: o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. E aí na escola, na aula de ciências, nós aprendemos isso. Nós aprendemos inclusive que nós, como seres humanos, fizemos parte do reino que? Animal, como sendo animais racionais, como sendo mamíferos desenvolvidos, e que nós acabamos nos originando dos próprios símios ou dos macacos. É isso que o darwinismo, é isso que a ciência, ela explica para as nossas crianças na escola. Entretanto, quando eu creio na Bíblia, quando Gênesis para mim, a origem é a verdade, eu entendo que eu faço parte do 4º reino, que se chama o reino sacerdotal, descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que foi chamado para governar sobre os outros 3 reinos, para governar sobre todas as coisas, para influenciar sobre todas as coisas, para transformar sobre todas as coisas, para renomear sobre todas as coisas. Então eu preciso entender a minha condição espiritual. Só que às vezes nós saímos desse campo chamado a mente de Cristo e voltamos a viver com uma mente carnal. Os nossos julgamentos são carnais, os nossos comentários são carnais, os nossos pensamentos são carnais, os nossos relacionamentos são carnais. Nós não entramos num lugar de espiritualidade em que o nosso pensamento, ele foi transformado a ponto de recebermos a mente de Cristo. E tem uma coisa muito séria sobre isso, quando a gente ministra sobre metanoia, essa palavra no grego fala de mudança de direção. Agora no hebraico o significado é techuvá, ou seja, é voltar à origem, é ter uma mente que é a mesma mente de Adão antes do pecado. Ou seja, você recebe a mente de Cristo, que é uma mente pura, uma mente inocente, uma mente imaculada, uma mente inteligente, uma mente que pensa no mesmo padrão da eternidade, uma mente celeste, uma mente divina. Só que nós achamos que quando nascemos de novo, a nossa mente continua e a gente pega uma espécie de um HD externo e a gente acaba conectando nessa mente aqui. Ou seja, a gente pega a mente de Cristo e acaba colocando do lado da nossa mente. Não! Quando eu falo do novo nascimento e de uma nova mentalidade, que agora é a mentalidade de Cristo, que é uma mentalidade coletiva, eu perco a minha mente e eu recebo a mente de Cristo. Não há, na verdade, uma soma, há uma substituição. Eu agora não penso mais como eu pensava, eu não falo mais como eu falava, eu não me relaciono mais como eu me relacionava, eu não me porto mais como eu me portava, porque agora eu tenho um padrão, agora eu tenho um nível mais elevado, que me inspira e que me ensina a viver a vida do reino, a viver a vida do céu. Quantos estão me entendendo nisso? Se você, por exemplo, é um astronauta e você vai para a Lua, você vai estar num ambiente completamente diferenciado, mas você vai precisar de uma nutrição diferente, você vai ter que usar uma ração de nutrição desenvolvida para o suprimento das suas necessidades fisiológicas. Você vai ter que aprender a andar com gravidade zero, ou seja, levitar e flutuar. Você vai ter que aprender a se comportar nesse novo ambiente, que não é o mesmo ambiente da terra. A mesma coisa acontece quando você passa pelo novo nascimento e acessa o reino de Deus. Você recebe uma nova roupagem, que não é a roupa de astronauta, mas é o revestimento do novo homem, é o revestimento da nova criatura, é o revestimento da nova mente. E você se alimenta do que, gente? Da água e do Espírito. A sua nutrição passa a ser a palavra da verdade.
autoridade, ela que agora te instrui, te conduz, ela que te prepara, que te mune de tudo que você precisa para poder viver nesse novo ambiente. E como é que você se locomove? Porque agora você está acessando uma vida espiritual que te capacita a se locomover nesse novo lugar. Você entra naquilo que nós chamamos de Éden, naquilo que nós estudamos ontem como Canaã, o lugar de delícias, o lugar da promessa, o lugar da plenitude. Você se locomove nesse novo ambiente, onde o sobrenatural ele acaba sendo natural, porque é uma parte verdadeira do seu cotidiano, do seu dia a dia, faz parte das suas experiências do viver. Quantos estão comigo nisso? Então o que aconteceu ali? Pedro, ele se desconectou da mente de Cristo e ele passou a se conectar à sua mente carnal. Quando Jesus disse que ele ia padecer e ser morto pelos anciãos, pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas, Pedro se levantou e disse: não faça isso contigo mesmo. Você é o Cristo, você é o Filho de Deus, você tem poder para destruir essa cambada toda. Você não pode passar por esse processo, você não pode viver essa situação. Quem você está pensando que você é? Eu agora sei que você é o Cristo, você é o Messias, você é o Filho de Deus, você opera milagres, você pode se salvar. E isso é uma loucura, Cristo. Isso é uma loucura, você querer passar por situações dessa maneira. E Jesus precisava padecer e ser morto. Você sabe o que isso significa? Ele ia cair na mão, por exemplo, dos anciãos. Os anciãos, eles eram homens experientes, homens de conselho. Eles eram como se fossem superintendentes sociais ou prefeitos distritais. Eles eram respeitados pela comunidade judaica. Esse povo iria massacrar Jesus. Outra coisa que aconteceria é que eram os principais dos sacerdotes. Eles eram, na verdade, a autoridade espiritual constituída pela lei e que eram capacitados para também tomar decisões. Jesus ia padecer e ser morto na mão desses camaradas. E existiam os escribas, que eram os doutores da lei. Esses camaradas, eles eram exímios conhecedores das escrituras. Eles conheciam a Torá de capa a capa. E aí, agora, quando Pedro olha para aquela situação, Pedro diz assim: é loucura ele cair na mão desses camaradas, porque esses camaradas vão trucidar Jesus, vão massacrar Jesus, vão humilhar Jesus, vão injustiçar Jesus. Jesus vai passar uma situação complicada, e se nós fôssemos dizer na linguagem de hoje, a gente ia dizer assim: Jesus vai comer o pão que o diabo amassou. Aí o que Jesus disse para Pedro? Pedro, tu não compreendes as coisas de Deus, mas só compreendes as coisas dos homens. A Bíblia diz: a ninguém julguei segundo a carne. Sabe qual é o nosso problema? Nós ainda julgamos a vida do ponto de vista da nossa humanidade. Nós ainda tratamos a vida do ponto de vista da nossa carnalidade. Mas nós precisamos encontrar um lugar de excelência, um lugar alto no espírito, em que a mente de Cristo nos guie, e debaixo dessa verdadeira espiritualidade, nós podemos tomar decisões com discernimento e revelação. Quantos estão me acompanhando nisso? Existe esse lugar aonde a verdadeira sabedoria de Deus emana, aonde a criatividade do Altíssimo é liberada, aonde você toma posições e se movimenta de forma profética, debaixo de entendimento revelado. Então em Mateus capítulo 16, versículo 23, diz assim: mas ele, virando-se para Pedro, diz: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa ou uma pedra de tropeço, porque tu não tens gosto pelas coisas que são de Deus, mas pelas coisas que são dos homens. Mas olha aqui para mim, você há de convir comigo que Pedro acabou de descobrir que Jesus, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, dentro dele tinha o Messias, estava encapsulado o Filho de Deus. Agora Jesus diz que importa padecer e sofrer na mão das autoridades. O que Pedro pensa? Pedro diz assim: isso é um absurdo, isso jamais pode acontecer. Ele não conseguiu entender
que o processo que Jesus precisava passar é que iria definir a glória que Jesus ia ocupar. Esse é a grande sacada. Quando você está passando por um processo de injustiça, de humilhação, quando você está passando por um processo de calúnia, de difamação, quando você está passando por um processo de preconceito, de marginalização, quando você está passando por um processo de rejeição, você às vezes entende e compreende isso com a mente humana. Você discerne isso do padrão natural. Você pensa conforme os homens, mas você não discerne como Deus discerne. Nesses momentos em que o caos se instala, a crise acontece, onde nós somos perseguidos nos relacionamentos, nós precisamos ir para Deus, pedir a mente de Cristo e começar a discernir as pessoas a partir do Espírito, começar a compreender as pessoas a partir da revelação, começar a entender as pessoas a partir de um entendimento que está além da nossa capacidade humana e natural. Mas é difícil entender que o sofrimento, que a humilhação, que a injustiça, que a perseguição, que a rejeição, tudo isso faz parte de um projeto chamado o propósito de Deus para a minha vida. Sabe o que levou José a ser Asenate Paneia, o governador do Egito, da maior nação do velho mundo, que já conhecia de física, astronomia, matemática, química? Foi os processos que ele vivenciou. Ele foi lá jogado numa cova pelos próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas. Ele foi considerado como estuprador na casa do seu senhor Potifar. Ele foi lançado numa prisão e esquecido pelo próprio copeiro, até que um dia Deus se lembrou dele. Mas José, ele discerniu cada etapa, não segundo a sua carne. Ele não discerniu cada etapa segundo a força do seu braço, de uma forma humana, mas ele percebeu que cada etapa do processo estava o preparando para que ele fosse a chave de provisão para um tempo de seca, num tempo de escassez, e seria a resposta para toda a humanidade. Então, quando você estiver transitando por um problema da perseguição, da humilhação, da rejeição, do sofrimento, da injustiça, lembre-se de uma coisa: é um período de forja, é um período de preparo, e você não pode responder isso de forma carnal, você não pode ter respostas no campo humano, você precisa ter respostas que sejam respostas no Espírito. Essas respostas no Espírito vão te levar para um lugar mais alto. Você já percebeu que as maiores músicas de sucesso no meio gospel são as músicas que enaltecem as feridas da alma? São músicas que vão falar de sentimento de vingança, são músicas que vão despertar a naturalidade do homem, a humanidade do homem, a carnalidade do homem, que vão fazer cócegas emocionais, massagens sentimentais, que vão tocar exatamente na ferida. Daí o crente rola, o crente sapateia, o crente solta rajada de língua, porque ele acha que é Deus falando com ele, mas na verdade é recado do diabo, para fazer você ficar preso nesse lugar humano e natural e carnal, discernindo as coisas segundo a humanidade. Não, você precisa compreender as coisas segundo Deus. A ninguém julgueis na carne. Existem 4 objetivos principais de Deus fazer isso na nossa vida. Repita assim comigo: 4 objetivos. O primeiro deles é fazer com que você se pareça mais com Jesus. Quanto mais você apanha, quanto mais você é perseguido, quanto mais você é injustiçado, mais você dobra o joelho e corre para os pés do Senhor, e Ele vai gerando em você o perdão, a misericórdia, a compaixão, o amor. Por isso que Jesus diz para nós orarmos pelos nossos inimigos. Sabe por quê? Porque um amigo, muitas vezes, ele te vê no erro, e para não perder a sua amizade, ele bate nas suas costas, ele te aceita como você é. Agora o inimigo não, ele vai tentar encontrar um ponto fraco e vulnerável de debilidade em você, para enfiar o dedo e te acusar. Então deixa eu te dizer,
Aí você precisa se resguardar dessa área e vai para Deus para ser curado. Então deixa eu te dizer uma coisa, os inimigos contribuem muito mais para o nosso desenvolvimento espiritual, para a construção do homem interior, do que um amigo. Então por isso que a gente precisa orar por eles, porque quanto mais eles nos perseguem, mais parecidos com Jesus nós ficamos. Segunda coisa, aprender a provar as alianças, se elas realmente são perpétuas. Meu Deus, mas eu dei o meu melhor para esse camarada, eu dei a minha cama para ele dormir, eu virei madrugada aconselhando, eu tirei da minha compra, do meu rancho do mês, para dividir com a mesa dele, para que ele não passasse fome. Eu me entreguei completamente a esse relacionamento. Eu não tinha reserva, eu não tinha limite, eu não tinha segredo. Eu entreguei meu coração. Agora esse cara me apunhala pelas costas, esse cara me trai, esse cara, sabe, sai falando mal de mim, ele sai levantando calúnia, ele sai levantando difamação, ele acaba com a minha vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, existem alianças que são alianças perpétuas, porque Deus não formaliza a aliança por afeto, Deus só formaliza a aliança por propósito. Se você nutrir a aliança por afeto, um dia ela adoece. Agora a aliança que nasce por um propósito, ela não adoece, porque vocês vão ter muitas tretas, muitas discussões, mas a aliança de vocês, ela é tão forte no espírito, que vocês vão se tornar cada vez mais fortes, e vão cooperar um com o outro para crescer. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem gente que começou com você, mas que não vai terminar com você, porque ela foi necessária até um determinado tempo. As pessoas são descartáveis? Não, mas é o próprio Deus que separa, porque enquanto ela esteve ao seu lado, ela foi útil, ela cooperou, ela foi necessária, mas chega um momento que a cabeça já não bate mais, o coração já não bate mais, as diferenças aumentaram muito, e Deus começa a gerar outro padrão de vida para ele, são outros níveis espirituais que ele precisa alcançar, é uma outra linha de chamado que ele precisa chegar, e eu preciso ser maduro o suficiente para dizer: você está liberado, meu irmão, vai em paz, que Deus te abençoe, cumpre o que Deus tem para a sua vida, porque eu tenho uma carreira, eu tenho um propósito, eu sei onde eu quero chegar. Então vai chegar um momento que as alianças, elas vão ser as alianças apenas momentâneas, porque se você não discerne o tempo em que uma aliança momentânea acaba, você começa a se tornar cúmplice dos erros. Você começa a fazer vistas grossas para coisas que já não cooperam mais para o desenvolvimento do propósito, porque já entrou afeto no meio. Aí você já embaralha tudo. Deus quer te levar para um lado, mas você não vai porque você tem outro junto com você. Sabe Abraão e Ló? Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão olhou para Ló, tadinho, órfão, que pecado, ele perdeu o pai agora, que era Harã morreu, Ló está sozinho. Por favor, Senhor, eu vou levar Ló comigo. O Senhor não disse que eu vou ser pai de gerações, o Senhor não disse que eu vou ser pai de multidões. Olha só o sofisma que entra na sua cabeça. E ele tinha recebido uma promessa que seria pai. Ele vê um sobrinho órfão, ele disse: eu vou começar por aqui, vou começar pela minha casa. Aí ele põe nas costas e traz com ele. O que acontece lá na frente? Os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão, e eles precisam se separar. E olha só a desgraça, meu irmão. Abraão, ele escolhe um bom lugar para se fixar, que era a terra que Deus estava mostrando, porque ele esperava a cidade que desceria do céu, ou seja, o seu coração não estava nas coisas da terra. Agora Ló era ambicioso, cobiçoso, ele olhou para as planícies de Sinar, viu que eram como os portões do jardim do Senhor, e começou a construir a sua vida ali, aonde? Em Sodoma e Gomorra. O que acontece com ele? As próprias filhas embebedam o pai e coabitam com o pai, gerando as duas piores tribos de Israel, que eram perseguidores do povo de Deus. Porque quando você continua uma aliança por cumplicidade afetiva, você gera maldição e destruição.
As alianças, elas precisam ser por propósito. E Deus, Ele prepara uma mesa. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe um versículo lindo, uma palavra linda que diz que o ferro afia ferro. Quantos sabem desse texto? Os amigos são como ferro afiando ferro. Você sabe o que isso quer dizer no original? Quem já foi numa barbearia aqui? Está muito na moda a barbearia, né? Para fazer cabelo, barba. Você sabe disso, né? Homem se cuidando aí é legal. Quando o camarada está com a navalha na mão, passando no seu pescoço e tirando a sua barba, ele tem a possibilidade de passar essa espada ou essa lâmina na sua jugular e te degolar. Mas ele não faz porque ele é seu amigo. Quando a Bíblia diz que o ferro afia ferro, é como se você tivesse com uma navalha na mão, no pescoço do seu amigo, e o seu amigo com uma navalha na mão no seu pescoço. Ambos têm possibilidade de cortar a garganta um do outro, mas há aqui o que? Cumplicidade, fidelidade, honestidade, compromisso. E aí você não corta a garganta do outro, você faz com que ele permaneça vivo, e você o afia, você o prepara, você o desenvolve, você é um instrumento de Deus para cooperar com a obra do Espírito na vida dele. Quantos estão me entendendo? Só que, meu irmão, como ferro afia ferro, é complicado, porque Deus pode levantar uma pessoa que você nem imagina, e que você tem uma série de diferenças com ela, para ela ser a sua navalha. E aí, ouvir algumas verdades para quem é queridinho, quem é amiguinho, quem passa a mão na sua cabeça, quem está aqui me dá colinho, é muito bom. Mas agora, aquela pessoa que te confronta, às vezes te afronta, te diz verdades, te joga na lona, essa pessoa, ela tem a lâmina na mão para te matar e ela não te mata. Ela te acoa, mas ela não te mata. E Deus, a Bíblia diz em Salmos 23, que Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Quem é que prepara uma mesa na presença dos inimigos, gente? Responde para mim. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Quem é que prepara essa mesa? O Senhor é Deus. Então, se Deus está preparando uma mesa na presença dos seus inimigos, senta e come. Porque essa nutrição que Ele está pondo na mesa, ela é suficientemente poderosa para nutrir o seu espírito. Tem um aprendizado aí. Você vai crescer interiormente, você vai desenvolver espiritualmente, você vai alcançar novos níveis. Só que sabe o que acontece? A gente não quer sentar na mesa. A mesa foi o próprio Deus que preparou. Por quê? Porque Ele quer nos tratar, Ele quer nos moldar. Se Deus preparou a mesa, senta e come. Há um aprendizado quando você se sujeita à traição, quando você se sujeita à perseguição, quando você se sujeita à fofoca, quando você se sujeita à intriga. Pastor, mas como é que eu vou me apresentar nessa mesa? Sorria. Mas eu não vou estar sendo hipócrita? Não, porque a palavra de Deus está em você e ela é verdade. Você vai amar essa pessoa, você vai respeitar essa pessoa, você vai responder de uma maneira diferenciada ao que ela fez para você. Você vai dar respostas diferentes, porque a gente vê só crente dizendo: meu Deus, eu fui traído, eu fui caluniado, eu fui injustiçado, eu fui perseguido. Chega de mimimi. O povo crente é um povo viciado em vitimização. Você precisa aprender a passar pela humilhação. Jesus, Ele se dispôs da glória de Deus e desceu as escadarias do quebrantamento da humilhação e se tornou como homem, não usurpando a glória do Pai, mas Deus o exaltou soberanamente. Então o segredo de você alcançar um lugar de glória, de vitória, de ressurreição, é você se submeter às humilhações. Mas o nosso orgulho não deixa, a nossa soberba não deixa.
A nossa presunção não deixa. Terceiro ponto, isso acontece porque Deus quer que a gente faça um exame interior das nossas estruturas do caráter. Deixa eu dizer uma coisa para você: rejeição e orgulho caminham juntos. Quanto mais rejeitado você foi na infância, quanto mais marginalizado você foi na infância, quanto mais humilhado você foi na infância, quanto mais segregado você foi na infância, mais você acumulou rejeição. Aí quando você chega na vida adulta, você desenvolve uma coisa chamada orgulho, que pode ir para dois lados. Ou você se torna um suicida emocional, porque você se torna deprimido, vitimizado, coitado, amuado, sabe, com pena de si mesmo num cantinho. Ou você se torna, sabe, um homicida espiritual, porque você pega as pedras que atiraram em você e começa a atirar em todo mundo. Falou mal de mim, leva na mesma medida. Mexeu comigo, vai levar na mesma medida. Por quê? Porque eu estou usando a rejeição do passado agora como base para o meu orgulho ferido. Então, quando essas coisas acontecem, a rejeição, a humilhação, a provação é como um exame de contraste. Ele revela o que tem por dentro. Então, quando você é humilhado, você precisa parar e perguntar: por que eu estou me sentindo assim? Aí você vai somar e vai ver o nível de orgulho que você carrega. Quanto mais ofendido você é, mais orgulhoso você é. Quanto mais se sentir vitimizado e perseguido você está, maior é o seu nível de orgulho. Olha só onde nós precisamos nos arrepender. A Bíblia diz em Salmo 141, versículo 5: fira-me o justo, e isso será benignidade, repreenda-me, e isso será como óleo sobre a minha cabeça. Deixa eu lhe dizer, quando você é ferido, quando você é maltratado, quando você é humilhado, isso se torna para a sua vida benevolência, benignidade. Você se torna bondoso, você se torna, sabe, generoso, você se torna caridoso, você se torna fraterno, você se torna bom. A bondade de Cristo é gerada em você, e isso vem como uma unção sobre a sua cabeça. Você é ungido com um óleo diferenciado, porque você agora tem uma habilidade de se mover dentro dos relacionamentos. Você sabe que o cara te trai, fala mal de você, te apunhala pelas costas, mas você dá um abraço carinhoso nele e o ama tanto. E quando você está diante de Deus, você chora pela vida dele, derrama lágrimas pela vida dele, que você acaba amando tanto esse camarada que você nem imagina. Nós precisamos aceitar a passar pelo processo da humilhação. Por último, cooperar para o propósito de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que caminham segundo o seu propósito. Amém? Deixa eu lhe dizer, Jesus ia ser humilhado, padeceria e seria morto pelos anciãos, pelos maiores dos sacerdotes, pelos escribas, mas não tem jeito, no terceiro dia ele ia ressuscitar. Você pode estar passando por qualquer situação de privação, humilhação, sabe, perseguição, injustiça, pode estar passando por qualquer situação dessa, mas isso tem prazo de validade na sua vida. E se você se comportar da maneira que Deus espera, reagindo e se posturando à maneira do céu, discernindo as coisas no Espírito, tendo a mente de Cristo, você vai ver onde Deus vai te colocar quando esse vento passar. Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: espera, um dia de cada vez. Olha só, leia aqui comigo Mateus 16 e 24. Que é como nós terminamos a nossa primeira leitura. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e...
Deixa eu explicar algo para vocês. Essa palavra cruz aqui, no grego, ela é stauros, mas na peshita hebraica, ela é portes, ou algumas pessoas vão dizer fortes, porque é com PH. O que isso quer dizer? Qual é a diferenciação entre uma e outra? Quando você lê, se aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua stauros e siga-me, a gente está falando o quê? De uma cruz mesmo. Só que Jesus, ele não faria alusão a um instrumento de tortura romano para os seus discípulos que eram judeus. Jesus não daria para cada um de nós que somos cristãos e seus seguidores o que ele já enfrentou por nós, porque ele passou pela cruz para que a gente não passasse. Então a palavra portes, ela é diferente da palavra stauros. Portes quer dizer fardo de responsabilidade. Deixa eu explicar algo para você. Por que a cultura judaica não acredita na cremação? Porque eles entendem que o primeiro osso do corpo a ser calcificado é o osso do ombro, é o osso próximo à cavícula, eles chamam de escápula. Esse osso é o primeiro osso a se calcificar no bebê. Você pode ver, o bebê nasce com a moleirinha aberta, porque ele ainda está fechando o próprio crânio. Então, muito do corpo do bebê ainda é feito de cartilagem e ossos frágeis. Mas o primeiro osso a se calcificar é o osso do ombro. Por que Deus fez isso? Para nos mostrar, para deixar claro que haveria de ter um peso de responsabilidade sacerdotal que nós deveríamos conduzir na nossa vida. Você está me entendendo? O que acontece no reino físico exemplifica lições espirituais. Agora deixa eu ler para você numa outra tradução, substituindo o stauros pelo portes. Era mais ou menos assim que Jesus estava dizendo para os discípulos. E Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Olha o processo aí, de não aceitar a injustiça, de não aceitar a rejeição, de não aceitar a humilhação, porque você está num nível espiritual e que recebeu a revelação e a mente de Cristo. Mas tome sobre os seus ombros um peso de responsabilidade maduro e siga-me. Isso muda completamente de figura. Por quê? Porque a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra seres humanos, não é por quem fala mal de você na internet, não é quem bate em você no altar, não é quem te persegue te caluniando, não é quem inventa histórias irreais a seu respeito, não é quem te passa a perna, não é quem não te paga. A sua luta não é contra essas pessoas. As suas lutas são interiores. E elas vão se demonstrar onde? Nos relacionamentos. Lembra do que eu falei ontem? Quando Paulo fala em Efésios sobre luta, ele não está falando sobre guerra. Guerra acontece num campo maior. Guerra depende de estratégia, tem um QG de inteligência, tem o nível tático, operacional, estratégico, tem as suas hierarquias, tem as suas posições de comando. Uma luta não, acontece dentro do ringue, entre duas pessoas. O que Paulo está dizendo aqui? Que essas guerras nossas, essas lutas nossas, aconteceriam diariamente nos relacionamentos, porque é nos relacionamentos que nós fomos feridos, mas é nos relacionamentos que nós vamos ser curados. Por isso que eu não acredito na igreja orgânica que se reúne fora da congregação, porque ela não tem o dia a dia do ferro afiando o ferro, de um confrontando o outro, de um falando mal do outro, porque isso é necessário para que seja gerado o caráter de Cristo em nós, para que nós aprendamos a perdoar, para que nós aprendamos a ser misericordiosos, compassivos, generosos, mesmo com as pessoas que nos fazem mal.
Deixa eu lhe dizer uma coisa: a sua guerra não é contra espíritos malignos, aquela pessoa está endemoniada. Não, a sua guerra é contra a sua própria carnalidade. Ou você vai viver segundo a sabedoria do céu, discernindo as coisas de Deus, ou você vai viver segundo a sabedoria da terra, discernindo as coisas do ponto de vista dos homens. Olha o que Jesus fala para Pedro: Pedro, eu não tenho paz contigo. Tu tivesses uma revelação incrível acerca de mim, entendesses que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas agora, Pedro, tu só discerne as coisas que estão no padrão carnal e natural. Você não vem comigo para uma sabedoria divina, você não entra comigo para uma sabedoria eterna. Abra comigo lá Tiago capítulo 3 e versículo 13. Quantos estão me acompanhando? Quantos estão recebendo? Preste muita atenção nessa leitura. Olha o que Tiago fala no capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato e pelas suas obras de mansidão e sabedoria. Então, como é que eu mostro que eu sou entendido? Que eu tenho a sabedoria que vem do alto, que eu vivo de revelação, que eu tenho a mente de Cristo? Sendo manso e sendo sábio. Mas se tendes amarga inveja, olha só a competição aqui, se achando um melhor que o outro. Se você tem sentimento faccioso, ou seja, os motins de rebelião, para falar mal, para ter disse-me-disse, para, difundir coisas que não edificam em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Por quê? Porque se alguém vive assim, não vive o verdadeiro evangelho, está mentindo contra a verdade. Quem é a verdade, gente? É o próprio Cristo. Esse tipo de comportamento é comportamento de gente que não tem Jesus, que não nasceu de novo, que não é nova criatura, que não passou pela água do Espírito, que não morreu para a velha criatura, que ainda está tentando melhorar o homem caído, ao invés de desenvolver o homem ressuscitado, que está trabalhando com Adão, não está trabalhando com Cristo. É psicologizado, é filósofo, tem um discurso lindo. Mas espera aí, onde estão os frutos de mansidão e sabedoria? Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, ou seja, ela ainda passa a ser humanista, carnal, cheia de sentimentos tóxicos, emoções adoecidas, pensamentos contrários. Ela é animal, ou seja, você volta a se tornar um ser instintivo. Lá de Romanos, capítulo 1, que a gente usa como carta para os homossexuais, mas na verdade aquela carta é para todo mundo que está fora de Deus, está desalinhado, porque ali diz que as pessoas se tornaram como animais, répteis e quadrúpedes, ou seja, voltaram a ser instintivos, voltaram a ser animais, voltaram a ser primitivos. E a terceira palavra que ele diz é o quê? Diabólica. Uma mente que vive desse jeito, cheia de ódio, de raiva, de desejo de vingança, de contenda, de competição, de eu não gosto daquele, eu não ando com esse, eu não vou com a cara daquele, eu não tenho afinidade com aquele, vai converter, meu irmão, pelo amor de Deus. Isso é corpo de Cristo. Se o fulano se movimenta de maneira A, o outro se movimenta de maneira B, o outro se movimenta de maneira C, há um tipo de rede para cada tipo de peixe. Se Deus está usando ele daquele jeito, amém, glória a Deus. Deus não é institucional, Deus não é denominacional, Deus não tem placa.
Deus é único, Ele é trino, Ele nos deu uma lição, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito, que se movimentam em sinergia. E porque nós estamos desconectados, sabe por que nos falta o sobrenatural? Sabe por que nos falta milagres, prodígios, maravilhas? Sabe por que nos falta uma vida no Espírito, entendimento revelado? Por que nos falta conversão? Porque nós estamos fragmentados, o corpo está fragmentado, o corpo está mutilado. Nós precisamos avançar, porque onde há inveja, espírito faccioso, ali há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente, gente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Meu irmão, se você guerrear, você vai ser morto, você vai ser destruído. Agora, se você tiver paz, o rei de paz, o príncipe da paz, que guerreia as suas guerras, além de te matar com a humilhação, vai te ressuscitar em glória depois de você aprender a lição que você precisa aprender. Quantos estão entendendo nisso? Há uma ressurreição quando você escolhe morrer para Deus. Aqui fala de duas mentes, fala de uma mente carnal e de uma mente espiritual. Fala de uma mente que é uma mente humanista, uma mente emocionalista, uma mente sentimentaloide, e fala de uma mente que é a mente de Cristo. Por que nós não avançamos na plenitude como corpo de Cristo? Por que nós não usufruímos da plenitude de todas as promessas que Ele tem para nós? Porque a nossa mente ainda é carnal, porque nós ainda discernimos as coisas conforme o homem, porque nós vivemos segundo os nossos desejos e paixões. Se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, se você está sendo traído, se você está sendo deixado de lado, escolha uma coisa: se entregue você nas mãos de Deus. Diga: Senhor, eu sou totalmente teu, você me defende, você me protege, você me blinda, você me escuda, porque eu não vou lutar com a força do meu braço, eu não vou usar meus argumentos, eu não vou entrar nesse joguinho, eu não vou entrar nessa estratégia, porque isso é do mal, isso é de Satanás, isso é terreno, isso é carnal, e eu quero buscar a tua revelação, eu quero buscar o teu espírito, eu quero pensar nas coisas que são do alto, eu quero sair desse plano de fofoca, de futrica, de disse-me-diz, eu quero entrar num plano mais alto. Então, se tem um conselho que o seu amigo Jackson vai te dar nessa manhã, meu irmão: não faça nada com as suas mãos. Deus ainda é aquele que julga pecados. Não faça nada com as suas mãos. Deus é aquele que julga pecados. Olha o que acontece com Davi. Ele é perseguido por Saul, mas em momento algum ele pensa antes de tocar no manto daquele homem. Os dois governaram paralelamente sobre Israel por 14 anos. Um rei que Deus já havia decretado que o reino dele havia acabado, e um outro que era segundo o coração de Deus, ambos na mesma nação, governando juntos, e Saul o tempo inteiro perseguindo a Davi. E sabe o que acontece com Saul? Ele morre pela própria espada. Quem te persegue, meu irmão, vai ter o fim que merece. Deus julga aqueles que têm o coração contaminado, aqueles que militam contra a verdade, aqueles que são infiltrados dentro da igreja de Cristo para tentar derrubar os santos. Com esses Deus trata. Agora, se você entrar no jogo dele, daqui a pouco você vai estar tendo os mesmos comportamentos que ele tem.
Um dia desse eu estava conversando com um pastor, que era líder de um conselho de pastores da cidade. E ele foi muito injustiçado, caluniado, injuriado. Deixaram ele sozinho. Ele tentava empreender os eventos, ele não tinha unidade, não tinha apoio. Estava complicado, mas ele estava usando, na verdade, as armas na força do braço dele para tentar conduzir aquela situação, até que ele cansou e ele entregou o conselho. E eu disse: e agora, o que você vai fazer? Ele disse: agora eu não vou mais aparecer lá, porque eu sou persona não grata, eu não sou bem aceito. Enquanto eu estava lá no governo, eles nunca me apoiaram em nada. Então agora eu vou me afastar e eu vou cuidar das minhas coisas. Eu bati palma e disse: parabéns, filho de Deus. Bonita é a sua posição de governo, bonita é a sua posição de comando. Agora é que você deveria estar lá, para servir a cada um deles, para se submeter ao novo presidente do conselho, para dizer: pastor, eu estou aqui para te ajudar no que for necessário. Quando eles convocarem para oração, você é o primeiro a se ajoelhar. Quando eles convidarem para um evento, você é o primeiro a arrastar cadeira, nem que seja para descarregar carro, nem que você não apareça, mas sirva com todo o seu coração, porque esse é o caminho da rendição, esse é o caminho da exaltação. O problema é que Jezabel faz o seguinte: ela começa a te perseguir com a manipulação e o controle, e quando você olha, você está tendo o mesmo comportamento que ela está tendo, e você começa a usar contra ela as mesmas coisas que ela usa contra você. Daqui a pouco, quem se tornou um bruxo gospel foi você, porque você está criando armadilha para a pessoa cair. Você não perde a oportunidade de usar a sua língua para falar mal daquela pessoa. Quando você puder queimar e fritar e torrar essa pessoa, você torra. Se você precisar não incluir, você não inclui, porque quando ela está num determinado lugar, você não entra, você não chega, porque seu coração está amargurado, está cheio de putrefação, está sujo da falta de perdão. Meu irmão, se você não perdoa o seu irmão na terra, o perdão do céu não é liberado na sua vida. A oração do Pai Nosso diz que eu preciso perdoar o outro, assim como o Senhor me perdoa. Você fica guardando peso no seu coração, peso morto sobre as suas costas. Ah, aquele me traiu, aquele me ofendeu, aquele me injustiçou, aquele foi preconceituoso, aquele me trapaceou, aquele me deve. E você vai acumulando e acumulando uma série de desgraças sobre as suas costas. Meu irmão, se livra disso e vai fluir em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Ah, mas eu não posso fazer nada, porque quando eu começo a fazer uma coisa, parece que o inimigo se levanta. Vem um e critica, vem outro e tira da minha mão, vem outro e diz que não é assim, vem outro e impede, vem outro e arranca da minha mão. Meu irmão, você foi levantado para cavar poço. Se você está cavando, vem alguém e entulha, vai e cava outro. Se alguém vem e entulha aquele, cava outro. Nós não somos preguiçosos. Vamos cavar poço, quantos poços a gente puder. Um dia vai vir alguém depois da gente, vai desentulhar e alguém ainda vai beber daquela água que eu cavei. Então para de ser o perseguido, para de ser o caluniado. Gente, do ponto de vista do novo pacto, nós não temos inimigos, nós temos cooperadores para o propósito. Repita assim comigo: eu não tenho inimigo, eu estou pleno, porque o que eu tenho são cooperadores para o propósito. Me perseguiu, está cooperando. Me injustiçou, está cooperando. Me traiu, está cooperando. Falou mal de mim, está cooperando. Está cooperando o tempo inteiro. Volto a dizer, se Deus preparou a mesa na presença dos inimigos, senta e come. Chega desses pecados dentro da igreja, ligados à rivalidade, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja.
Como é que você vai responder essas pessoas que fazem mal para você? Simples, com a mente de Cristo, com a reação de Jesus, que passou pelos anciãos, que passou pelos escribas, que passou pelos maiores dos sacerdotes, que foi perseguido e morto, que padeceu até a morte de cruz, mas sabe o que ele devolveu? Amor, devolveu perdão, devolveu paz, devolveu silêncio, devolveu humildade, devolveu quebrantamento, devolveu verdade, devolveu compaixão, devolveu misericórdia. Deixa eu falar uma coisa para você: a palavra amadurecimento, ela precisa vir para os nossos vocabulários, porque tem muito crente menino ainda. E deixa eu lhe dizer, a Bíblia diz que se o menino não crescer, ele nada difere de um escravo, e ele não pode governar na casa de seu senhor. Eu tenho um filho de 10 anos em casa. Você acha que eu sou doido de dar a direção do carro para ele sair e dirigir? Claro que não. Ele não tem carteira, ele não tem maturidade, ele não tem estrutura psicológica, cognitiva, comportamental para dirigir um automóvel. Você acha que eu sou louco? Eu nunca vou fazer isso. Você acha que Deus vai te entregar alguma coisa na mão, você com o coração desse jeito, cheio de amargura, se sentindo mais perseguido dentre os homens, não se submetendo aos processos de humilhação, não se quebrantando diante das perseguições? A palavra desenvolvimento, ela é a junção de dois termos, des e envolver. Sabe o que significa desenvolvimento? Significa maturidade, amadurecimento, é você deixar de estar envolvido. O que é isso? Eu preciso ser livre de todos para servir a todos. Ele me persegue, mas não tem problema, eu sirvo ele. Ele me trai, mas não tem problema, eu sirvo ele. Ele fala mal de mim, mas não tem problema, eu sirvo ele. Ele me apunhala pelas costas, mas não tem problema, eu sirvo ele. Deixa eu te perguntar, você tem realmente um novo nascimento, ou você só tem um convencimento? Você tem uma amizade pelo evangelho, ou você realmente é convertido? Você tem uma carteira de membro evangélica, ou você recuperou a sua verdadeira identidade em Cristo? Você só quis uma melhoria na sua vida, uma mudança rasa e superficial, ou você está buscando uma transformação? Você quer viver Adão ou quer viver Jesus? Você quer viver Jacó ou quer viver Esaú? A pergunta que eu te faço hoje é essa. Nós precisamos entender que Deus está nos levando a um lugar de emancipação emocional e legitimidade. Você ser livre desses sentimentos tóxicos. Quer morrer com amargura, morre ele. Quer se desgraçar na falta de perdão, que se desgrace ele. O que depender de mim, eu vou ter paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa manhã é uma manhã de nós nos desconectarmos disso e passarmos a discernir o corpo com a mente de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: a humilhação, o sofrimento, o padecimento que você passa nos relacionamentos é um processo em que Deus está te aprovando para níveis maiores. Deus tem lugares maiores para você, mas você precisa amadurecer. Você precisa desenvolver o homem interior. Você precisa entrar num lugar de estabilidade. Você precisa ter a mente de Cristo. Não dá mais para a gente continuar com aquela velha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha só. Aqui está o pai de Abraão, Terá. Terá recebe uma promessa de Deus: sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Terá pega Abraão,
Harã, Naor, todas as suas filhas, todas as suas noras, e vai para a terra. Chega no meio do caminho, Harã morre. Aí sabe o que acontece? Abraão se vitimiza, fica escravo do luto, para naquele lugar da perda, chora a morte do próprio filho, e tanto que o próprio nome do lugar se torna Harã, o nome do filho que morreu. Ele idolatra a perda, e por conta desse sentimento tóxico do coração dele, por conta dessa amargura, ele paralisa no sentido ministerial, no sentido vocacional, ele perde destino. Aí Deus vai para quem? Para Naor, que é o filho mais velho. Só que Naor agora precisa se casar com a nora. Por quê? Porque dentro da cultura hebraica que estava se formando, esse filho mais velho teria que se casar com a nora viúva para continuar gerando descendência da mesma linhagem. Quantos me acompanham? O que acontece com Naor? Ele também se envolve com o luto, porque agora ele precisa casar com a viúva, cuidar dos filhos que não eram dele. Ele precisa ficar naquele lugar chamado Harã, junto com seu pai, para tentar dar suporte para aquela família doente. Aí Deus não tem mais com quem contar, olha para um carinha e diz assim: ô Abraão, vem cá, não deu para contar com seu pai porque ele parou lá em Harã, não deu para contar com Harã porque morreu, não deu para contar com Naor porque Naor está envolvido até a testa com a morte lá do irmão e de tudo aquilo. Então eu vou te dar um conselho: sai da tua terra e do que? Da tua parentela. Essa palavra parentela fala de relacionamentos adoecidos, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão precisou se desvincular de tudo aquilo que era destrutivo, tóxico, amargurante, para conseguir seguir dentro do propósito e alcançar a plenitude do seu chamado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: enquanto você ficar alimentando essa ferida, enquanto você ficar nesse lugar aí de relacionamentos adoecidos, as coisas de Deus não vão acontecer na sua vida. Vai ficar tudo travado, tudo atado, tudo bloqueado. Você vai tentar uma porta, vai estar fechada, vai tentar outra, vai bater na sua cara, vai ficar tudo paralisado. Por quê? Porque o seu coração está sujo. Seu coração carrega pessoas lá do passado que você não perdoou, que você não liberou. Está na hora de você desatar. Solta essas pessoas pelo amor de Deus. Senão você não vai viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida. E se um dia elas aparecerem na minha frente, pastor, você vai responder como Jesus responderia, como Jesus fez com Judas o traidor, como colocando na mesa, partindo o pão e dando de beber, e dizendo: esse é meu corpo, que é dado por vós. Você vai se quebrantar e servir de alimento para o outro. Fica de pé. Eu sei que tem muitos homens e mulheres nessa manhã que precisam entregar pessoas, que precisam se desvincular de pessoas, que precisam perdoar pessoas, e que precisam alcançar esse lugar no espírito de estabilidade da mente de Cristo. Pessoas que você carrega lá do seu passado, que você não perdoou. Aí você diz: meu Deus, parece que as promessas de Deus não acontecem na minha vida. Meu Deus, parece que eu faço de tudo para que as coisas aconteçam, mas parece que a coisa não vai para frente, não vai adiante. O que está acontecendo? Por que isso não acontece? Por que isso não vai? É porque você está preso em quem te injustiçou, te humilhou, te caluniou, te maltratou, te traiu, te ofendeu. Só que tudo isso precisa servir como matéria-prima, como adubo, para Deus lançar uma semente de esperança no seu coração. Então você vai soltar essa pessoa, você vai liberar essa pessoa. Mas para isso eu quero fazer um ato profético com você. Esse altar aqui, ele simboliza a cruz.
O lugar em que Jesus, ao invés de responder com raiva, com ódio, com amargura, com rancor, respondeu com amor. E ainda serviu os que o maltrataram. Liberou perdão, liberou compaixão, liberou amor. Essa é a verdadeira justiça de Deus. A justiça que procede das boas obras. Não é a justiça do seu braço. E você vai sair do seu lugar. E você vai entregar essas pessoas aqui na frente. Você vai soltá-las. De uma vez por todas. Você vai dizer, ó, tá aí. Eu vou sair daqui sem elas. Vou tirá-las dos meus ombros, do meu coração. Não quero mais elas. Sai do seu lugar. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim. Deixa o Espírito Santo mostrar o que tem dentro de você. A ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença. Muitas vezes, Senhor, nós somos tão espirituais para compreender os teus oráculos proféticos, para ter revelação das escrituras, da tua palavra, para orar pelas pessoas e ver os milagres acontecerem, para caminhar no sobrenatural, para ter uma revelação tão clara de quem o Senhor é na nossa vida. Nós somos tão espirituais, Senhor, mas tantas vezes somos carnais. Somos tão humanizados. Não que nós não possamos ser homens limitados, passíveis de erro, pecadores. Essa é a nossa condição sem ti. Mas, Senhor, nós não queremos mais julgar as pessoas segundo a nossa carne. Nós não queremos mais dar respostas que sejam respostas adoecidas, respostas tóxicas, respostas doentes. Nós não queremos mais, Senhor, revelar a doença que está no nosso coração através de palavras e atitudes. Quantas pessoas nós ferimos, quantas pessoas nós deixamos de lado, quantas pessoas nós segregamos, separamos. Senhor, nós somos tão orgulhosos, nos achamos melhores do que elas, mas nos dá amor, Senhor, por elas. Senhor, nós declaramos nessa manhã de que nós não temos inimigos, nós temos cooperadores pelo propósito. Nós queremos ser líderes sarados, líderes curados, que quando as pessoas estejam perto de nós, elas sintam, elas percebam, elas entendam que ali está um homem e uma mulher de Deus, que revela o caráter de Cristo. Que tudo que sai de nós, Pai, seja benevolente,
seja o fruto do Espírito, seja amor, seja misericórdia, seja perdão. Pai, nós queremos servir, Pai, aqueles que nos perseguem, queremos servir aqueles que nos traem, queremos servir aqueles que nos enganam, queremos servir, Senhor, mesmo que seja doloroso, porque a dor é inevitável, mas as nossas reações, elas fazem parte das nossas escolhas, e nós escolhemos hoje, Senhor, vivermos sarados, vivermos curados, nos limparmos de toda essa intoxicação do nosso coração. Nós largamos essas pessoas, nós soltamos essas pessoas, e se o Senhor nos der oportunidade, nós vamos servi-las, nós vamos fazer o nosso melhor por elas. Deus vai nos dar capacidade de honrá-las, Deus vai nos dar capacidade de fazer bem a elas. Por mais que elas tenham nos abandonado, por mais que elas tenham nos traído, por mais que elas tenham nos enganado, Senhor, nós não vamos entender as coisas segundo um padrão humano e racional, porque hoje nós somos novas criaturas, e com o novo entendimento da Tua Palavra, nós vamos responder de forma diferente. Nós não seremos hipócritas, o sorriso que vai sair dos nossos lábios é verdadeiro, as palavras que vão sair da nossa boca, elas são puras e elas são poderosas. Senhor, nosso abraço, ele vai transmitir tanto amor, ele vai transmitir tanta doçura, ele vai transmitir tanto perdão, que essa pessoa será constrangida a entrar no lugar chamado a mente de Cristo, porque eu sei, Senhor, que eu preciso discipular uma geração, e da forma com que eu estou vivendo, eu não estou preparado para levar esse ministério adiante, mas hoje, eu deixo na Tua cruz, eu deixo no Teu altar, tudo aquilo que estava me atrapalhando, tudo aquilo que estava impedindo o meu caminhar, e eu sigo e prossigo para o alvo, que é o Senhor, em nome de Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Repita assim comigo: eu não tenho inimigos, eu tenho cooperadores para o propósito. Amém? Não vai mais acontecer isso. Vem cá, Vavá. Aí eu tenho problema com o Vavá. Eu detesto o Vavá. Sabe por que eu detesto o Vavá? Porque o Vavá, quando abraça a gente, parece que sai mel. Ele é doce demais, mas eu detesto ele. Aí quando eu encontro ele, eu dou um sorriso bem falso. Oi, amado. Não vai mais ser assim. Vai ser de verdade. Eu vou dar um abraço, sabe, e eu vou ser constrangido pelo amor do Senhor que está nas nossas vidas, que nos comprou. A mesma misericórdia que está sobre a minha vida está sobre a dele, o mesmo amor que está sobre a vida dele está sobre a minha. O Senhor nos nivelou debaixo do seu sangue. Não há um justo sequer, não é pelas obras, é pela graça. Nós estamos no mesmo barco, eu vou ajudar ele a melhorar, e ele está me ajudando a melhorar a cada dia, e nós vamos ficar parecidos com Cristo, em nome de Jesus. Amém?